Agora a gente vai aqui para proporção. O que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas razões. Ou seja, sempre que duas razões representarem a mesma coisa, o mesmo número, o mesmo valor, a gente diz que essas razões são proporcionais e que a gente tem uma proporção. Por exemplo, aqui eu tenho que 20 sobre 10 é a mesma coisa que 4 sobre 2. A gente lê uma proporção assim, ó, 20 está para 10, assim como 4 está para 2, certo? E ó, professor, mas são frações diferentes. Mas a gente já viu que as frações, mesmo com números diferentes, elas podem ser equivalentes. E essas frações, elas são equivalentes. Olha só. Se eu for simplificando essa fração ao máximo, eu chego nessa. Eu vou passar por essa. E se eu dividir 20 por 10, ó. 20 por 10 é a mesma coisa que 2. 4 dividido por 2 também é a mesma coisa que 2. Então vejam que essa fração ela representa a mesma coisa que essa, certo? Então, a gente tem uma proporção nesse caso. Na letra B, ó, 6 sobre 3, a gente lê assim, ó, 6 está para, ou melhor, 3 está para 6, assim como 5 está para 10. Se você dividir 3 por 6, esse número aqui, ó, ele dividido representa 0,5. Se você dividir 5 para 10, se transformar esse número em decimal, ele também representa 0,5. Então, essas duas frações, essas duas razões são iguais, elas representam o mesmo número, certo? Apesar de escritas diferentes, mas no final das contas elas representam o mesmo valor, que é metade. Então, ó, 3 está para 6, assim como 5 está para 10, certo? Então, existe uma forma bem mais tranquila da gente ver se duas razões são proporcionais, e é o que a gente vai trabalhar bastante, que é essa propriedade aqui, ó, propriedade fundamental da proporção. O que é que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que em toda proporção o produto dos meios pelos extremos serão iguais. O que são meios por extremos? A gente vai ver agora, certo? Agora, o importante é você se ligar que o produto, ó, sempre numa proporção, o produto, ou seja, produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, a multiplicação dos meios pelos extremos são iguais. O que são meios por extremos? Meios por extremos vai ser a multiplicação cruzada aqui, ó, certo? Então, se a gente multiplicar cruzado e der igual, é porque é uma proporção. Se a gente multiplicar cruzado e não der igual, é porque não é uma proporção. Se é proporção, a multiplicação dá igual, a multiplicação cruzada, os meios pelos extremos, o resultado dá o mesmo. Se não der o mesmo, não é proporção, certo? Então, sempre que a gente tiver uma proporção, a gente pode usar essa propriedade fundamental. Então, aqui, ó, vou fazer assim, bem mastigado. 3 vezes 15, ó, vou escrever aqui, 3 vezes 15 tem que ser igual a 5 vezes 9. 5 vezes 9. Se for igual, isso aqui é uma proporção. Se não for igual, não é uma proporção. Então, vamos ver aqui, né? Quanto é que dá 3 vezes 15? Tem que dar igual a 5 vezes 9. 3 vezes 15, efetuando essa multiplicação, dá 45. 5 vezes 9 também vai dar 45. Então, pela propriedade fundamental, a gente analisou e viu que isso aqui representa uma proporção, certo? Então, eu tenho que, nesse caso aqui, ó, essa igualdade entre razões é uma proporção, certo? Essa razão é equivalente a essa. Vamos ver na letra B aqui, ó, fazendo meio por extremos. 2 vezes 12, vou escrever aqui, ó, tem que dar igual a 4 vezes 6. 2 vezes 12, que dá 24. Tem que ser igual a 4 vezes 6, que vai dar também 24. Então, nesse caso aqui, ó, pela propriedade fundamental, a gente percebeu que esse caso é uma proporção.
proporção. Professor, a letra C, vamos ver aqui, ó. Os meios por extremos tem que dar igual para ser proporcional, certo? Então, 5 vezes 4 tem que dar igual a 9 vezes 2. Teria que dar para ser proporcional. 9 vezes 2. Isso aqui é um 9. Certo? 5 vezes 4 igual a 9 vezes 2. 5 vezes 4 dá 20. 9 vezes 2 vai dar 18. Opa, 20 igual a 18? Não, 20 é diferente de 18. Então, nesse caso aqui, essa igualdade não é uma proporção. Não é uma proporção. Então, pela propriedade fundamental da proporção, a gente pode analisar se é proporção ou se não é proporção, certo? Duas razões dadas, se são ou não proporcionais. Aí, olha só, minha gente, a gente vai trabalhar muito, mas muito mesmo, com essa forma aqui, ó, com essa observação que a gente vai ver aqui, dentro das questões na matemática, certo? Até agora a gente viu muita teoria sobre razão e proporção. Mas como é que a gente vai aplicar isso nos outros assuntos? Vai ser dessa maneira aqui, então presta atenção, certo? Usamos a propriedade fundamental para descobrir valores desconhecidos dentro de uma proporção. Exemplos. Então, olha só. Aqui, nessa proporção aqui, qual vai ser o valor de x? Qual vai ser o valor de x para isso aqui ser uma proporção? Aí a gente vai descobrir usando a propriedade fundamental, ó, fazendo meio por extremos, ó. X vezes 2, eu vou colocar 2 vezes x tem que ser igual a 5 vezes 6. Eu vou reescrever aqui, certo? Poderia já fazer direto, mas eu vou escrever a multiplicação. 2 vezes x dá 2x. 5 vezes 6 dá 30. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau quando eu encontro um termo com letra igual a um valor independente, a um termo sem letra? A gente passa esse valor aqui para o outro lado dividindo. Então vai ficar aqui, ó. Do primeiro lado vai ficar só o x, que é igual ao 30, permanece do segundo lado, e esse 2 vai vir dividindo aqui, certo? Então vai ficar x igual 30 dividido por 2, que dá 15. Qual é o valor de x para isso aqui representar uma proporção? O valor de x tem que ser 15, certo? Se eu colocar 15 aqui, isso aqui é uma proporção, pela propriedade fundamental. Se eu colocar qualquer outro valor que não seja 15, isso aqui não vai ser uma proporção, certo? Vou deixar a letra B para depois, vamos fazer a letra C, que ela é mais simples. A letra B eu vou deixar por último. Olha só, qual o valor de x para isso aqui ser proporcional? Fazendo meio por extremos, ó, 4 vezes x. Aqui eu posso começar tanto nessa ordem quanto nessa ordem, sem problema. Então, vou começar aqui onde tem a letra. Ó. 4 vezes x, que dá 4x, vai ser igual a 3 vezes 40, 120. Para finalizar aqui, esse 4 passa para o outro lado dividindo 120. Então, vai ficar 120 dividido por 4. 120 dividido por 4, que dá x igual a 30. Qual é o valor de x que isso aqui vai representar uma proporção? X tem que ser 30. Qualquer outro valor aqui que não seja 30, isso aqui não dá uma proporção, certo? E para finalizarmos, a letra B, que é uma letra mais um exercício, uma questão mais robusta um pouquinho, mas não é difícil não. Ó, no geral, para resolver uma equação desse tipo, na forma de proporção, é meio por extremos, ó. Multiplica cruzado e resolve a equação que você encontrar. Só que aqui, ó, nessa parte eu tenho x mais 2. Então a gente vai fazer assim, ó. 6 vezes x mais 2. Aí vai ter que ficar assim, ó. 6 que multiplica, aí coloca entre parênteses. X mais 2. O 6, esse termo aqui, multiplica tudo que está nessa parte aqui. Que vai ser igual a 3 que multiplica o 10. 3 vezes 10. Fazendo as multiplicações. Ó, quando eu tenho multiplicação
por alguma coisa entre parênteses aqui, por uma soma entre parênteses, a gente tem que fazer o chuveirinho aqui, tem que distribuir essa multiplicação, certo? Sempre. Se tivesse, aqui tem dois termos, se tivesse 3 ou 4 ou 5, independente do número de termos, você tem que multiplicar esse valor por cada um dos termos que estão aí dentro, certo? Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, 6 vezes x, que dá 6x, né? Ó, mais com mais que dá mais, 6 vezes 2, que dá... Bom, minha gente, o vídeo cortou nessa parte aqui, ó. Eu vou fazer uma emenda aqui. Ó, 6 que multiplica x, que dá 6x. 6 que multiplica 2, que dá 12. Aí aqui faz o jogo de sinal, ó. Mais com mais que dá mais, aqui não precisa colocar. Mais com mais que dá mais, aqui coloca para separar o 6x do 12. Repete o igual. E 3 vezes 10, que dá 30. Então, a gente tem essa equação aqui, ó. Como é que a gente resolve essa equação? Separando os termos. Os termos que tem letra vão ficar do primeiro lado, os que não tem letra, vou deixar todos do segundo lado. Então vejam que o 6x aqui, ó, não mexi com ele, continuou do primeiro lado. O 30 também não mexeu com ele, ficou do segundo lado. O que foi que aconteceu aqui, ó? O mais 12, que é um termo sem letra, veio para o segundo lado. Aí quando a gente inverte os lados dos termos na equação do primeiro grau, inverte o sinal. Então, ó, mais 12 veio para o segundo lado, menos 12. Por que isso? A gente está separando os termos que estão letra, ó. Os termos que estão com letra ficaram do primeiro lado, os termos independentes sem letras do segundo lado, para a gente poder resolver. O que tem letra com o que tem letra, o que não tem letra com o que não tem letra, ó. 30 menos 12, agora eu posso resolver. 30 menos 12, que dá 18. Repete o 6x, repete o igual, resolvendo aqui, que dá 18. Aí, para finalizar essa equação, a gente vai passar o 6 para o segundo lado dividindo, ó. Termo com letra do primeiro lado igual a termo sem letra do segundo lado. A gente divide o termo independente pelo coeficiente da letra. Então, vai ficar x igual a 18 dividido por 6, que dá x igual a 3, certo? Então, para resolver uma equação do primeiro grau, se ela for um pouquinho mais densa, um pouquinho mais grande, você separa os termos, certo? Separa os termos que tem letra todos de um lado para poder resolvê-los entre si. Todos os que não tem letra de outro lado, no caso aqui ficaram do segundo para a gente poder resolvê-los entre si. Resolvendo vai ficar um termo com letra igual a um termo independente. No final a gente divide, certo? Então, basicamente isso.